Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é fascinante, as conferências Eranos. Olá, sim, um tema muito rico mesmo. Imagina só, por mais de 70 anos, um encontro regular lá na Suíça, às margens do Lago Maggiore, Um lugar lindo, aliás. reunindo mentes brilhantes, né? Pessoal da religião, filosofia, psicologia, história, arte, ciência, todo mundo junto. Uma mistura bem eclética. E a gente está se baseando aqui em trechos do livro do Hans Thomas Hacklow, Eranos, uma história intelectual alternativa do século XX. Ele defende que esses encontros foram, tipo, uma corrente intelectual paralela ao que acontecia nas universidades. Exato. Uma história não oficial, digamos assim. Então, a nossa ideia aqui é desvendar um pouco o que foi Eranos, quem fundou, que ideias circulavam e, claro, as polêmicas, porque tiveram muitas, né? Ah, com certeza. Não foi um caminho tranquilo. Porque não era só um evento acadêmico comum, né? Tinha uma busca por algo mais, uma conexão com correntes espirituais universais, talvez. É, por aí. Atraiu gente como o Carl Gustav Jung, que foi super importante lá. E o impacto bom durou décadas. Então, bora investigar isso mais a fundo? Vamos lá. Para começar, acho que temos que falar da fundadora, né? Olga Freud-Kapteyn. Fundamental. Sem ela, não existiria Eranos, pelo menos não como foi. O Gershon Scholem, que participou bastante, e a gente vai falar mais dele, a descreveu como a grande mãe de Eranos. Uma figura forte. Ele dizia que ela encarnava a ânima e o ânimos do Jung, aquelas energias psíquicas, né? Interessante isso. E ela era uma pessoa com posses, parece, viajou bastante, circulava nesses meios intelectuais. Sim, e dedicou a vida e a fortuna a Eranos. Dizem até que ela queimou fotos, cartas antigas, para se focar totalmente no projeto. Uma dedicação impressionante. Nossa, e qual era a ideia inicial dela para Eranos? Olha, no comecinho, a Olga queria criar um espaço para o diálogo entre Oriente e Ocidente, sabe? As espiritualidades dos dois lados. Ah, entendi. Mas logo a coisa cresceu. O escopo foi se ampliando muito. Entrou psicologia profunda, história da arte, mitologia comparada, até ciências. E também o que a nossa fonte chama de temas mais herméticos ou esotéricos. E o que diferenciava a Eranos de uma universidade normal, então? Acho que o objetivo principal não era só apresentar pesquisa, detalhe por detalhe, como na academia. Era mais ambicioso, sabe? Como assim? Era tentar situar esse conhecimento numa corrente espiritual maior, que eles viam como universal. A Olga falava em estimular a humanidade. Era tipo uma tentativa de religar o saber especializado a uma busca por sentido mais ampla. Faz sentido. E essa busca dela não surgiu do nada, imagino. Ela já tinha umas conexões antes, né? Sim, sim. Antes de Eranos tomar forma, ela já circulava, era amiga de poetas como o holandês Adrian Roland Holst, buscava orientação espiritual, viu o poeta alemão Ludwig Derlet como um mestre. Um mestre? É o que consta nas cartas dela. Ela buscava um centro, assim, no meio do que ela percebia como caos. E a fonte também levanta a possibilidade de ligação com a teosofia. Teosofia, aquela da Blavatsky. Essa mesma. Os objetivos da Sociedade Teosófica, a fraternidade universal, estudo comparado de religião, filosofia, ciência, investigar leis ocultas da natureza, tem um paralelo interessante com o que Eranos se tornou, né? É verdade. E esse Derleth, o mestre, Pois é, ele depois foi alvo de umas acusações bem sérias de um escritor chamado Fúrio Jesse, ligando ele a ideias autoritárias. Mas o Hacklow, nosso autor, ele investigou isso e questiona um pouco a base dessas acusações. É um ponto controverso aí. entendi. E o clima da época, anos 20, 30, como era? Ajudou a criar Eranos? Totalmente. Era uma época de busca intensa por significado na Europa. Um fascínio pelo Oriente era forte, né? Pensa no Hermann Hesse. Sim, Siddhartha, o Lobo da Estepe. Exato. Mas também tinha a reação contrária. O Thomas Mann fazendo apelo pela razão contra o que ele via como misticismo exagerado. Teólogos como Paul Tillich estudando misticismo fora da igreja. Uma ebulição de ideias, então. Muita. Falava-se no homem novo, uma resposta à fragmentação da cultura moderna.
Isso lembra um pouco Monte Verità, aquela colônia alternativa que existia ali perto em Ascona. Ah, sim, já ouvi falar. Anarquistas, artistas... Isso. Mas a Olga Frobe tinha uma visão mais conservadora, parece. O contato dela com esse ambiente mais libertário de Monte Verità foi limitado. Eranos nasceu mais dessa tensão entre tradição e uma busca por renovação espiritual, intelectual. E nesse cenário todo, entra em cena uma figura que parece ser a figura de Eranos, Carl Gustav Jung. Ah, sim. Impossível falar de Eranos sem falar de Jung. A fonte o chama de Spiritus Rector, o guia espiritual, mesmo que não oficial. A influência dele foi tão grande assim? Enorme. Para entender o espírito de Eranos, duas ideias dele são chave. Primeiro, os arquétipos. Arquétipos. Aquelas imagens primordiais, tipo o velho sábio, a grande mãe. As psíquicas universais, lá no inconsciente coletivo, que aparecem em mitos, sonhos, em todas as culturas. E a segunda ideia? O processo de individuação, aquela jornada interior que cada um faria para integrar essas forças inconscientes, realizar seu potencial e encontrar o si mesmo, o self, né? O centro da personalidade. Tipo um conheça-te a ti mesmo moderno. Basicamente isso, um caminho prático de autoconhecimento. E tem até um símbolo físico disso lá em Eranos, né? Tem qual? Uma stele, uma pedra com inscrições, que o Jung, junto com o Vanderleeuw, outro estudioso, e a própria Olga Frobe, ergueram no jardim, em honra ao gênio do lugar. Que legal. Simboliza bem essa busca interior. Exato, e isso leva a gente a falar do tal esoterismo de Eranos. É um termo que precisa ser entendido no contexto deles. Não é tipo, sei lá, magia, sociedades secretas? Não necessariamente ou não primariamente. O Hacklin, nossa fonte, explica que o esoterismo ali era visto mais como uma busca consciente com motivação religiosa por um caminho interior, rumo a esse si mesmo divino arquetípico. E como eles faziam essa busca? Usando o quê? Mitos e símbolos, como os do I Ching, o livro chinês... O oráculo. Esse mesmo. Ou do tarô, da astrologia. Eles viam esses símbolos como imagens que falam direto com a psique, sabe? Ajudariam a acessar aquele nível arquetípico profundo que conectaria todo mundo, além das diferenças culturais, históricas. Uma linguagem universal, então. É, uma forma de pensar que valoriza a analogia, o mito, a imagem, como um complemento à razão puramente lógica, ou às vezes até um contraponto. Por isso tinha em Eranos uma certa desconfiança de uma razão que excluísse essa dimensão simbólica. Entende? Entendo. Fascinante essa abordagem. E além do Jung, quem mais foi importante ali nos primeiros anos? Tinham outros nomes de peso? Ah, muitos. Mas para destacar alguns, Heinrich Zimmer, um indólogo alemão genial, fascinado por mito, filosofia indiana, tantra, ele queria traduzir essa sabedoria oriental para o Ocidente. Que interessante. E Rudolf Otto, outro alemão, teólogo, ele ficou famoso por criar o termo numinoso. Numinoso, o que é isso? Aquela experiência do sagrado que é avassaladora, sabe? Meio racional, misteriosa, mas que atrai e assusta ao mesmo tempo. Ele também se interessava por teosofia, aliás. Então a teosofia era uma corrente forte ali no começo. Parece que sim. Influenciava o ambiente. Esses pensadores ajudaram a criar a atmosfera única de Eranos, desde o início. O primeiro encontro oficial, lá em 1933, já juntou mais de 200 pessoas. Mostra que a proposta da Olga ressoou, né? Com certeza. Mas, como a gente falou, nem tudo foram flores. Eranos também foi muito criticado, né? Aqui a coisa fica interessante. Fica mesmo. As duas críticas principais que sempre perseguiram Eranos foram, primeiro, a de irracionalismo, justamente por essa abertura ao mito, ao símbolo, ao esotérico. Muita gente via isso como fuga da razão. E a segunda crítica? Essa é mais pesada. Acusações de ligações com correntes autoritárias e fascistas. O que é especialmente complicado porque Eranos começou em 1933, o ano exato que Hitler tomou o poder na Alemanha. Nossa, que timing. Pois é. E o Hackler sugere que essas polêmicas podem ter ajudado a deixar Eranos meio de lado na história intelectual oficial por muito tempo. E como eles lidaram com o nazismo ali na Suíça,
Mas, com tanto participante alemão importante, deve ter sido tenso. Extremamente complexo, delicado. A própria Olga Frobe dizia que via os eranos como uma força contrária ao nazismo. Mas, Tinha ambiguidade. por exemplo, Bom, um psicólogo alemão, Gustav Heyer, que era ligado ao Jung no início, teve simpatias nazistas comprovadas, embora pareça que depois ele mesmo sofreu pressão do regime. complicado. E outro convidado inicial, Jakob Wilhelm Hauer, um indólogo que fundou um movimento pagão alemão. Ele tinha visões Völkisch, aquele nacionalismo alemão meio racista, sabe? E antissemitas. Embora ele também criticasse excessos nazistas e tenha se recusado a voltar a Eranos depois por causa da presença do filósofo judeu Martin Buber. Então tinha gente com visões bem problemáticas circulando por lá. Sim. E é importante notar também que a própria imprensa nazista chegou a atacar Eranos. Acusavam de ter influência judaica, ocultista. Era uma situação muito confusa. E o Jung? Ele também não escapou dessa polêmica, né? De jeito nenhum. O Jung está bem no centro disso. Ele presidiu uma sociedade internacional de psicoterapia que, na gestão dele, aceitou nazistas e acabou excluindo membros judeus. Isso mais uns comentários dele sobre uma suposta psicologia judaica gerou acusações de antissemitismo ou, no mínimo, de oportunismo e uma falta de sensibilidade política e moral muito grande. E qual defesa? Ou não tem? A fonte mostra que o Jung se desculpou por algumas coisas depois. E tem gente que o defende, como o escritor Thomas Mann. Ele achava que o Jung e o colega Kereng estavam, na verdade, tentando resgatar o mito das mãos do fascismo, dar um sentido mais humanista para ele. É uma interpretação. E o Gershom Scholem, que era judeu e um grande estudioso do misticismo judaico, dá um depoimento muito interessante. Ele reconhecia os problemas nas atitudes do Jung, mas conta que um rabino importante, o Leo Baeck, que sobreviveu ao Holocausto, o aconselhou a participar de Eranos mesmo assim, porque o Baeck via valor intelectual ali. Que história complexa. Muito. Acho que o importante é apresentar esses lados diferentes, como a fonte faz, sabe? Sem tentar simplificar demais. É mostrar a complexidade da coisa. Entendi. Mas apesar dessas figuras controversas e dessas sombras todas, Eranos também foi um porto seguro para opositores do nazismo e intelectuais judeus. Exatamente. Isso é crucial. Não era só um lado. Nomes como Martin Buber, o próprio Scholem, o rabino Leo Baeck, eles não só participaram, como encontraram em Eranos uma plataforma importante para suas ideias. Que bom saber disso também. E o Karl Kereng, um filólogo húngaro, amigo do Thomas Mann, antifascista convicto, foi outra figura central e respeitada lá. Outros participantes alemães, como Walter F. Otto e Hans Leisegan, eram vistos com desconfiança pelo regime nazista. E a Olga Frobe, a fundadora, onde ela se encaixava nisso? A situação dela também era ambígua. Ela tinha uma admiração pela cultura alemã, e o Hackley menciona que encontrou anotações pessoais dela que incluíam até uma suástica. Sério? É o que a fonte reporta, e a gente tem que mencionar objetivamente, mas, ao mesmo tempo, foi ela quem interveio pessoalmente com as autoridades nazistas para conseguir vistos para os palestrantes alemães continuarem indo a Eranos. Era um jogo de cintura complicado ali. Uma história cheia de nuances mesmo. E como Eranos conseguiu durar tanto tempo? A fortuna da Olga Frobe não era infinita, imagino. Não era. E aí entra um fator decisivo: dinheiro americano, especificamente do casal Mary e Paul Mellon. Os Mellon, da família rica americana. Esses mesmos. O Jung apresentou eles para Olga Frobe. A Mary Mellon ficou fascinada com a tradução do I Ching para o inglês, que estava sendo feita com incentivo do Jung. Ah, a história do I Ching de novo. Sim, ela decidiu financiar a publicação. Isso levou direto à criação da Fundação Bollinger. Bollinger, já ouvi esse nome. É uma fundação super importante, através da Bollinger Series, uma coleção de livros muito prestigiosa. Eles não só publicaram o I Ching, mas também financiaram a publicação das atas anuais de Eranos e muitos outros trabalhos importantes de humanidades. Então foi esse mecenato americano que garantiu a sobrevivência de Eranos. Olha, é bem provável que sem esse apoio, Eranos não teria durado tanto nem tido o impacto que teve.
foi fundamental. E com esse apoio, imagino que mais gente interessante foi chegando, né? Quem mais se destacou nas décadas seguintes depois da guerra? Sim, o círculo se renovou e cresceu. Podemos citar alguns nomes que se tornaram quase sinônimos de Eranos na segunda metade do século XX. O Gershon Scholem, que já falamos, trouxe um rigor histórico incrível para o estudo da Cabala, do misticismo judaico, mas dialogando com aquele ambiente mais mítico de Eranos. Foi uma combinação única. E quem mais? Henry Corbin, um islamólogo francês importantíssimo, ele desenvolveu o conceito de mundus imaginalis, o mundo imaginal. Mundo imaginal. O que é isso? É tipo um reino intermediário entre o sensível e o puramente inteligível, que a gente acessaria pela imaginação ativa. Foi chave para ele entender o misticismo persa-iraniano. Uau! Bem diferente. Super influente. O foco dele era mito, rito ou sagrado. A fonte também discute o passado controverso dele, ligado à Guarda de Ferro na Romênia. Ah, sim. Lembro de ter ouvido falar disso. A fonte apresenta as acusações de antissemitismo, mas também as defesas, que falam do contexto da juventude ou que não haveria antissemitismo na obra madura dele. Outra figura complexa. Parece que complexidade era a norma em Eranos. Parece que sim. E teve James Hillman, um psicólogo americano pós-junguiano, que criou a psicologia arquetípica. Pós-junguiano? Como assim? Ele radicalizou algumas ideias de Eranos e do Jung. Defendeu o politeísmo não como religião literal, mas como uma forma de ver as múltiplas forças arquetípicas agindo na psique e no mundo. Ele criticava o monoteísmo por ter desencantado a realidade, tirado a alma das coisas. Ideias fortes. Muito. E não dá para esquecer o Adolf Portmann, um biólogo suíço que presidiu Eranos por muitos anos. Ele fazia umas conexões incríveis entre biologia, a forma dos animais, arquétipos junguianos, até filosofia oriental. Bem original. A lista é longa, né? Tinha o Joseph Campbell também, o do poder do mito. Sim, Joseph Campbell foi uma figura marcante lá também. Ajudou a popularizar muito essas ideias de mitologia comparada. A lista é enorme, realmente. E como era a dinâmica lá? O que acontecia nesses encontros que fazia ser tão especial? Pelo que os relatos contam, a atmosfera era o principal. Muitos dizem que as discussões informais depois das palestras, na tal mesa redonda, eram a verdadeira alma de Eranos. Ali a coisa acontecia mesmo. Parece que sim. As ideias circulavam mais livremente, conexões inesperadas surgiam. A própria Olga Fröbe escolhia os temas de cada ano de um jeito bem intuitivo. Ela acreditava que seguia um padrão que emergia do inconsciente coletivo. Interessante. E as palestras em si? Ela via as palestras não só como informativas, mas como evocativas, capazes de tocar a psique dos ouvintes através das imagens, das analogias. E foi ela também quem começou o Arquivo para a Pesquisa de Símbolos, o ARAS. Aras? O que é isso? Um acervo visual gigantesco dedicado a documentar e estudar essas imagens arquetípicas que aparecem em várias culturas. É uma instituição super importante hoje. Que legal. Mas e no final do século XX? Eranos continuou igual? Não exatamente. Teve mudanças. O sucessor da Olga e do Portmann, Rudolf Hitzema, mudou um pouco o foco. Concentrou mais no Jung e na individuação e acabou interrompendo as conferências multidisciplinares em 1988. Parou tudo? Por quê? A fonte sugere que talvez ele estivesse insatisfeito com o nível de algumas palestras, ou talvez achasse que tinha virado algo muito profissional, perdendo o espírito original. Isso gerou uma divisão. Divisão. Um grupo de participantes mais antigos, como o egiptólogo Erich Hornung e o cientista político Thilo Schabert, não concordou e fundou a Associazione Amici di Eranos para continuar os encontros no estilo antigo. Então, o espírito de Eranos continuou vivo, mas em formatos diferentes, incluindo a própria Fundação Eranos original, que foi revitalizada depois. Entendi. Uma história longa e com reviravoltas. Olhando para trás, então, qual o saldo? Qual o legado principal de Eranos? Olha, o impacto foi grande em várias áreas. Na história das religiões, foi crucial para o estudo comparado de mitos, símbolos,
Influenciou muito a psicologia, claro, a junguiana e a arquetípica do Hillman, e como dizem estudiosos como o Walter Hanegraaff, ajudou a dar mais legitimidade acadêmica para o estudo do esoterismo ocidental. Então ajudou a trazer sistemas mais alternativos para dentro da academia. De certa forma, sim. Mas talvez o legado mais único seja essa tentativa de juntar o rigor intelectual com uma exploração séria da dimensão interior, simbólica, espiritual. Uma coisa que você não vê muito por aí, né? É verdade. Então, para a gente amarrar, Eranos foi essa aventura intelectual e espiritual muito particular do século XX. Exato. Um caldeirão onde a erudição se misturou com um mergulho fundo no mito, no símbolo, na psique. Palco de debates intensos, ideias transformadoras e, não dá para negar, controvérsias que duram até hoje. Sempre buscando pontes, né? Entre Oriente e Ocidente, antigo e moderno, ciência e espírito. E por que isso seria relevante hoje em dia? Qual a conexão? Eu acho que a relevância está justamente nessa tentativa de Eranos de integrar. Integrar a razão com o mundo interior, o conhecimento objetivo com a sabedoria simbólica, o individual com o coletivo, o arquetípico. E isso falta hoje. Me parece que sim. A gente vive num mundo que parece cada vez mais fragmentado, né? Muito focado na técnica, no racional puro. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, as conexões globais às vezes parecem superficiais. É verdade. Então, essa busca de Eranos por profundidade, por sentido, por um diálogo real entre diferentes formas de saber, acho que ainda ecoa forte. Para quem busca um conhecimento que vá além do factual, que alimente não só a mente, mas também a alma, digamos assim, Eranos oferece muito pano para manga. Muita coisa para descobrir e ter aqueles momentos ahá, sabe? Totalmente. E fica aqui então uma provocação final para quem nos acompanha. Pensando nos desafios complexos que a gente enfrenta hoje, que muitas vezes parecem pedir só solução técnica, racional, será que aquelas tecnologias internas que Eranos exploravam, o autoconhecimento, o trabalho com símbolo, a atenção ao inconsciente, poderiam ter alguma chave esquecida para a gente? Uma ótima pergunta. Ou ainda, aquela tensão que Eranos viveu entre o distanciamento acadêmico e a busca por transformação pessoal, como será que essa tensão aparece hoje na nossa própria forma de buscar e valorizar o conhecimento? Fica aí a reflexão.